Fala moçada, beleza? Estamos aqui em mais um episódio do Unbreak e para começar, né, Chicão? O que a gente tem de novidade hoje? Então, além Thiago, do nosso patrocinador. Não, além do patrocinador, é aquilo, o nosso programa, como se você é novo por aqui, a gente Exato. fala de carreiras, fala de vida profissional e é isso, os ganhos, as perdas, os bônus, os acertos, essa vida que a gente tem, a vida como ela é, né, Thiago, nas empresas e na vida. E num bate-papo descontraído, né, Chicão? Isso, a ideia é essa, bem relax. Vamos falar de quem paga o nosso salário, Chicão. Poxa, que bom. Gente, vamos falar aqui da loja Santo Antônio. A loja Santo Antônio é especializada em produtos do faça e venda na área de confeitaria, festas e doces. Distribuidoras dos chocolates Calibô, Cical e muito mais. Então, se você, nesse momento aí que as pessoas buscam um rendimento a mais, se você quer produzir alguma coisa e revender, eles têm à disposição mais de 8.000 itens nas lojas virtuais e lojas físicas, 30.000 itens. Então, provavelmente você vai encontrar alguma coisa lá para... Você precisa, né? Precisa, né, Thiago? No site www.lojassantoantonio.com.br. É isso. É isso aí. E, por favor, sigam a gente no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, no Spotify, Amazon Music e no Deezer. Compartilha, curte, dê um likezinho, não dê dislike. Divulguem para os amigos. Divulguem para os amigos, é isso aí. Aos poucos a gente vai crescendo a nossa fofoquinha do bem, como diz o meu amigo Francisco. É isso. E hoje, Chicão, para celebrar o mês das mulheres, com chave de ouro, sim. Quem que a gente trouxe como uma convidada? Hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito importante, né, do momento. São dois assuntos, eu acho que ela vai abranger, vamos falar bastante, mas trouxemos, uma honra, a gente trouxe aqui a Daniela Grelan. Pronunciei certo, depois ela me corrige, Daniela Grelan, que ela é uma diretora executiva do Instituto Avon. Seja bem-vinda, Daniela. Muito obrigada, Chico. Obrigada, Thiago. Prazer falar com as pessoas que nos ouvem. Legal, muito bom. Nós que agradecemos. Muito bom, muito obrigado por ter vindo. É isso. Para a gente iniciar aquela conversa, que eu sempre sou curioso nesse assunto, você tem uma carreira brilhante, eu pude ver no seu LinkedIn, uma rede sensacional. Então você estudou fora, desenvolveu academicamente muito forte, né, seus conhecimentos, e você tem uma carreira de comunicação, em marketing, em gestão, né? Sim. E quando você era adolescente, qual era o seu sonho, objetivo? Tinha algum? Olha, quando eu era adolescente, eu tinha um sonho que, na verdade, num primeiro momento, eu tentei buscar até como área de atuação profissional, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Olha, fiquei curiosa. Eu fiz ginástica olímpica dos 11 aos 16 anos e eu amava ginástica. A única, talvez, ponto comum que tem com o que eu faço hoje é a beleza, porque é um esporte extremamente bonito. E aonde? Em Belo Horizonte. Você é de BH mesmo? Sou de BH. Belzonte. Belzonte, Beraba e Berlândia. E tem mais uma, mas eu não vou te falar. Porque... Pra mim eram 3. Então poxa, agora Não. Eu acho que vocês vão ter que editar e cortar o resto da piada. Mas quem é de Minas sabe. Entendi. Caramba. E eu adorava ginástica olímpica e meu sonho naquela época é fazer dessa minha paixão a minha atuação profissional. Então, antes de entrar na faculdade de administração de empresas com habilitação em comércio exterior, que foi a faculdade pela qual me formei, eu fiz 1 ano de educação física. Caramba. Porque eu adorava educação física, mas eu queria, na verdade, fazer ginástica olímpica como atleta. Sim. E eu tomei essa decisão tão cedo na minha vida, eu devia ter 11 anos quando eu tomei essa decisão, que quando eu fui fazer a faculdade de educação física, eu vi que não é exatamente esse o caminho que me habilitaria para praticar a ginástica olímpica, que é um esporte, na verdade, que tem uma janela de produtividade muito curta para o atleta. E aí, eu olhei para um outro tema que era foco da minha atenção e da minha paixão, que é o interesse pelas trocas interculturais e
por outros países, por outras culturas, por outras línguas. E nesse momento, aí sim, eu busquei um curso que me abrisse um leque mais amplo de atuação. E foi aí que eu escolhi a administração de empresas com habilitação em comércio exterior, unindo, digamos, a versatilidade e o amplo leque de atuações que a administração de empresas como curso te prepara para buscar, com aquilo que era um foco de atenção minha, que é a troca intercultural, que até hoje eu acho extremamente rico e que foi talvez o interesse que mais pautou as minhas escolhas profissionais e vem me trazendo para onde eu estou hoje. Não, é um excelente curso. É exatamente o que eu cursei. Exatamente. Você concorda que é uma porta de entrada bastante ampla para uma série de possíveis atuações? Sim. E eu tive professores na época do SESI, tive professores muito competentes de Comex, inclusive que trabalhavam no Serpros, na própria Receita. Isso para mim foi muito gratificante. E eu acho que a administração de empresas é um curso que te dá um olhar para gestão de pessoas, o direito aplicado também aos negócios, a própria psicologia, né, porque é um curso na área de humanas, as relações interpessoais, e tudo isso, e o marketing, né, que tem a ver com influência, com impactar comportamentos, e isso foi uma coisa que foi... Né, a minha carreira aos poucos foi afunilando para o marketing, do marketing para a comunicação corporativa, da comunicação corporativa para a responsabilidade social corporativa e daí para o investimento social corporativo, que é onde eu estou hoje. Entendi. A gente tem muita inveja de marketing, sabia? A gente queria ter trabalhado em marketing, né? Só glamour. Só, cara. Vocês acham, né? Vocês acham? A gente brinca, trabalhar no marketing, cara. Nossa, que inveja. E é bacana, né, que a tua carreira ela foi desenvolvendo e hoje ela está num nível de assunto e tópico que por várias vezes, né, Chicão, ao longo desses 28 episódios, a gente falou aqui, né, que é a responsabilidade, né? Sim. E desde responsabilidade social, inclusão, a gente fala muito isso aqui. Inclusive, a gente trouxe uma pessoa que é a Marcele, né, da Mars. Sim. Ela trabalha em diversidade e inclusão dentro da Mars. Que interessante. Foi muito bacana. Ela veio trocou uma baita ideia conosco aqui. Que legal. E a gente entende que isso é muito importante hoje, né? Sim. Diversidade e inclusão permeia toda e qualquer profissão. Sim. Né? Acho que o profissional que não esteja atento para essa demanda social que é tão urgente no Brasil, ele corre o risco de ficar totalmente desconectado à pauta do dia. Perfeito, né? Perfeito. É isso mesmo. Porque antigamente, a gente toca nesse assunto, a gente percebe assim, o mundo, é o mundo mesmo, mudando para caminhando para essa questão que é tão importante e urgente, né? Sim. Antes tarde do que nunca, como se diz, mas enfim, mudando as relações, mudando as pessoas, né? É completamente diferente da época que eu comecei. Lá atrás, as empresas buscavam muito assim, as pessoas, os candidatos formados e tinham essa nomenclatura, formados em escola de primeira linha. Sim. Né? Que isso sumiu, graças a Deus. Porque há pessoas boas, porque a mente boa, inteligente, com atitude dedicada, ela não precisa ninguém, uma faculdade por isso nela, ela tem dentro de si. Né? Isso era uma limitação, porque muitas vezes pessoas muito boas em faculdades não de primeira linha, mas que iam dar conta do recado absurdamente. Exatamente. Né? Eu acho que essa visão mais ampla, que vai além desse rol tão estreito de faculdades de primeira linha, né, entre parênteses, ele é fundamental quando você leva em consideração que o desafio das organizações hoje em dia são desafios de natureza adaptativa, mais do que de natureza técnica. Pode ser que em algum momento na vida das empresas elas definissem o seu diferencial competitivo a partir da capacidade de oferecer uma solução técnica superior. Mas hoje, além de ter diferenciais técnicos nos produtos e serviços, as empresas precisam passar pelo limiar da confiança. Exato. E o limiar da confiança se baseia na capacidade da empresa de se conectar com questões que são urgentes para os seus consumidores.
E, ora, essa questão da diversidade e inclusão é uma questão urgente no Brasil. A empresa, existe um grande risco na ilusão de que esse assunto não te diz respeito, não é papel da empresa. Porque a verdade é que as pessoas olham para as empresas como fonte não só de inovação nas questões técnicas que se aplicam a produtos e serviços, mas como fonte de soluções e inovações também para as questões sociais. Exatamente. Inclusão, a diversidade e tudo mais. Dani, perdão. Fica à vontade. Dani mesmo. Dani, né? Uma pergunta. Você acha que nós estamos... você olha o copo meio cheio ou meio vazio na atual situação do Brasil perante esse assunto? Da inclusão social. Da inclusão social. Eu olho o copo meio cheio, mas olho como um grande desafio, Thiago, ainda. E esse desafio está mais em encontrar o bom equilíbrio do que em radicalizar os esforços, os discursos, porque aqui eu gostaria talvez de propor uma distinção entre diversidade, inclusão, pertencimento e identitarismo. Identitarismo, ele é uma derivação possível das questões de busca de justiça social a partir de marcadores de diversidade, mas ele não transcende a lógica do opressor oprimido. Ele acaba atuando na mesma lógica e acaba por tentar legitimar uma prática que ela busca combater. Repara, vou dar um exemplo para não ficar abstrata demais, e eu costumo citar uma frase daquele roteirista inglês que chama-se Stephen Fry. Não vou reproduzir com perfeição a palavra dele, porque eu não sei de cor, mas é mais ou menos o seguinte que ele fala. Que estranho paradoxo. Nós nunca fomos tão intolerantes em nome da defesa da tolerância, nunca fomos tão excludentes em nome da inclusão, nunca fomos tão ortodoxos em nome da heterodoxia. Ou seja, quando você, em nome da diversidade e inclusão, em nome da afirmação do que interessa ao seu grupo identitário, qualquer que seja esse grupo, qualquer que seja a sua forma de definir esse grupo, você fecha as portas para o diálogo, você corre o risco de não transcender essa lógica do opressor e oprimido. Você passa apenas a inverter o vetor da opressão, inverter o vetor da exclusão. Não é isso da exclusão que você tenta superar. Vou dar um exemplo do mundo em que eu trabalho, que é no mundo, o Instituto Avon se dedica às causas de interesse das mulheres, entre elas o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. Se eu começar a abordar essa questão do enfrentamento da violência contra as mulheres, buscando vilanizar, excluir e definir, por exemplo, os homens, que na maioria dos casos de violência, eles são a grande... O vilão da história. O vilão da história na maioria dos casos, porque são os perpetradores. Mas se eu defino esse homem como vilão, primeiro eu reduzo a capacidade, a possibilidade, o potencial de que ele venha a ser, na verdade, um agente de mudança e, a propósito, o mais poderoso de todos nessa situação, um dos mais poderosos, porque ele pode, melhor do que ninguém, influenciar o comportamento de outros homens. E quando ele se vê definido como vilão, por que ele vai entrar nesse diálogo? Se tudo o que ele disser puder e for usado contra ele, por que ele vai entrar nessa discussão? E, no entanto, ele é a voz mais importante nessa discussão, exatamente porque a gente não pode relegar a vítima, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, a mulher em situação de violência, a responsabilidade única pela superação da violência. Porque se ela pudesse fazer isso, ela já tinha feito. Mas ela não consegue sozinha. É um problema que diz respeito a todos nós. Ela tem medo, eu acho. Entre outros fatores, o medo também faz com que ela não tente superar esse relacionamento que ela está tendo. E do que você está falando,
faz todo sentido. O diálogo sempre tem que existir, né? Sim. Porque se você só olhar condenando, Exato. né? Porque aquela pessoa, por mais má conduta que ela teve, né? Que a sociedade em geral repugna, mas de fato, o que será que fez a pessoa agir dessa forma, né? Assim, porque todos nós, o ser humano nasce bom, né? Durante o percurso que vai mudando, não é verdade? É verdade. É verdade. O que eu gosto na sua lógica, e que é uma verdade tão essencial, mas a gente precisa lembrar, a gente não muda o mundo condenando os outros e a partir dos outros. A maior mudança que você pode fazer acontece de dentro para fora. Exatamente. É uma coisa interessante que acontece no Brasil. O Brasil... E no mundo. Se você fizer... Mas eu estou um pouco mais familiarizada com pesquisas no Brasil. Vamos falar do nosso quintal. Vamos falar do nosso quintal, já que a gente está falando de mudança de dentro para fora? Então, vamos começar do nosso Brasil. Quintal. Se você fizer qualquer pesquisa no Brasil e perguntar assim, existe racismo no Brasil? A grande maioria das pessoas vai falar assim, existe racismo no Brasil. O Brasil é um país em que existe racismo. E aí você pergunta, então, você se considera racista? Não. Eu não sou racista, nunca fui. Né? Ninguém é racista. E aí você faz uma pesquisa, como o Instituto Avon já fez. O Brasil é um país machista, existe machismo no Brasil. A grande maioria, tipo 70% dos respondentes falam, sim, existe racismo no Brasil. Homens e mulheres reconhecem isso. Próxima pergunta. Você se considera racista? Não. Eu não sou nem nunca fui. Não conheço. E não conheço quem é. Uma pesquisa interessante, feita há alguns anos atrás e publicada na Folha de São Paulo, perguntava ao brasileiro. Era uma pesquisa sobre bem-estar subjetivo, ou seja, felicidade. Você considera que o brasileiro é feliz? Não. O brasileiro não é feliz, não. Mas você se considera infeliz? Você está infeliz? Não, minha vida está muito boa, eu sou feliz. O que esses 3 exemplos mostram? Que a gente, o somatório de todos, nós não reconhecemos no somatório de todos nós, na soma de tudo que nós somos juntos, o reflexo do que eu sou como indivíduo. É como se eu me alienasse do problema. Não, o problema é desse país racista que tem aí, mas eu não sou parte dele e não me reconheço parte do problema. Ora, quando você não se reconhece como parte do problema, você não se sente compelido a ser parte da solução. Só reclamar. Exatamente. Só apontar. E é muito fácil ficar nas arquibancadas ou na plateia condenando, cancelando, criticando. O difícil é entrar na arena e propor soluções. Exato. Porque quando você propõe soluções, você pode acertar, você pode errar. É um processo de aprendizado. E aí você está ali na arena, o que a gente chama de protagonismo, mas não há outra forma de produzir transformação. Então, por exemplo, já voltando ao tema de carreira, o ativismo social, o investimento social corporativo, é para quem gosta de protagonismo. É para quem olha para a sociedade e fala assim, olha, a gente não chegou onde a gente podia chegar, esse problema me diz respeito, eu tenho uma contribuição a fazer e eu quero me colocar na arena para dar minha contribuição. Sei que eu vou acertar às vezes, sei que às vezes eu vou errar. Esse é o preço do protagonismo, faz parte, eu me disponho, eu entro na arena. Então, assim, já falando um pouco de vocação e de carreira, quem deveria olhar para a carreira de investidor social, que tem a ver com ativismo, né? Porque o investimento social, e aqui vale a pena eu fazer uma distinção de conceitos. Qual é a diferença entre investimento social corporativo e responsabilidade social corporativa? Ora, responsabilidade social corporativa é aquela série de projetos, iniciativas, investimentos que uma empresa faz para proteger a sua licença social para operar. Para continuar como se fosse um dever. Como se fosse um dever que interessa à empresa para que ela proteja a sua licença social para operar, para que ela seja um cidadão corporativo bem-vindo aonde quer que seja que ela opere. Ou seja, quando ela olha para a responsabilidade social corporativa, ela está olhando
para a gestão das suas externalidades. Ou seja, será que a minha atividade produz impactos sociais que eu preciso olhar para eles e fazer a gestão desses impactos sociais para que a minha empresa continue sendo aceita nesse contexto social? Essa é a responsabilidade social corporativa. E o medo de ser cancelado. Exato. Porque hoje as empresas correm um risco total, né? O prejuízo é muito grande. Exato. Quando elas saem. Por isso que eu entendo o que você está falando, e tem muita empresa que quer se colocar de qualquer jeito, né? Na onda do momento, né? E esse não é um tema que se presta a oportunismo. Exatamente. Não é um caminho que se presta bem a oportunismo. E só para completar, o investimento social corporativo, ele já olha para uma mudança social que uma marca ou que uma empresa se propõe a abordar. Então, vou dar um exemplo do próprio Instituto Avon. A atividade do Instituto Avon, a atividade das representantes Avon, a indústria da beleza, ela não causa câncer de mama. Não. A venda de cosméticos não causa câncer de mama. Ou seja, não é uma externalidade da nossa atividade, não é um impacto social da nossa atividade. Mas é um tema que interessa a mulher. E se interessa a mulher, interessa a minha marca. Porque a minha marca se propõe a se conectar com essa mulher, não só a partir do que ela propõe como proposta de valor, ou seja, autonomia econômica por meio do nosso modelo de negócio, ou democratização da beleza por meio da nossa visão da beleza. Ela se conecta também a partir daquilo que é um problema para o meu consumidor, aonde dói o calo do meu consumidor. Então, olhando para essa mulher, o que dói? O que te interpela? Ela vai responder no campo da saúde, o câncer de mama, no campo dos direitos humanos, a violência contra a mulher. Então, se é isso que interessa a mulher, então isso interessa a Avon, e eu estou disposto a entrar na arena para promover uma transformação social, para que isso não seja mais uma barreira para a mulher. Há quanto tempo existe? O Instituto Avon, 18 anos, quase 19 no Brasil. Nossa, há 18 anos atrás, vocês fizeram uma pesquisa e era o câncer de mama e a violência contra a mulher eram os tópicos mais quentes. Ainda ao longo dos anos. E eu vou mais atrás. Quase 19 anos no Brasil. E no mundo, desde a década de 60, com o câncer de mama. Isso assim, desde a época da década de 60, isso ainda é uma questão? Sim, ainda é a questão. Por quê? Porque ainda é a doença oncológica, a despeito dos nossos esforços, que mais acomete e mata a mulher no mundo. A diferença é que há 60 anos atrás, quando uma mulher ligava, e isso é uma história verdadeira, uma mulher ligou para o New York Times, nos Estados Unidos, querendo colocar um anúncio para fazer uma associação de defesa de interesse das pacientes. Ela estava disposta a pagar pelo anúncio. O jornal falou, minha senhora, esse anúncio a gente não pode veicular, porque esse jornal não fala a palavra mama e não fala a palavra câncer. Nossa. Essa era a diferença. Olha como o mundo... Não, mas é 60 anos também, muda, né? Sim. 60 anos, então, não precisa nem ir muito longe, 10 anos. Eu ia comentar disso quando você estava falando do passado, que existe algumas coisas que mudou muito. Cara, não vamos longe. Você assiste Caceta e Planeta hoje, do que passava lá atrás, que a gente ria. E que muita gente nem sabe do que é. É que você nem falou que era. Você tá falando. Os Trapalhões, por exemplo, que tem coisas que não cabem mais hoje. Exato. Aliás, 90% do conteúdo não cabe mais hoje, Sim. entendeu? Mas assim, eu vejo que melhorou, mas a oportunidade é tão gigante que dá ao mesmo ponto que melhorou e mudou, parece tão pouco ainda, né? Assim, a batalha, a guerra por isso que tão eu perguntei do copo, grande, né? Por isso que eu perguntei a percepção do copo meio cheio, meio vazio. Mas, olha, eu acho que a gente precisa olhar o copo meio cheio. A gente tem razões para olhar o copo meio cheio, se a gente quiser olhar, e temos razões para adotar a perspectiva inversa, se essa for a nossa disposição. Por exemplo, eu posso te falar, e eu não vou estar mentindo, que quando a Avon foi fundada há 135 anos atrás, as mulheres não tinham direito a voto em país algum do mundo. Certo. Isso é verdade. É verdade. Hoje as mulheres não só podem votar, como podem ser eleitas. Essa é uma razão, talvez, para ver o copo meio cheio. Mas eu posso falar também, e não estarei mentindo,
que as mulheres nunca ocuparam mais do que 15% de participação percentual na Câmara dos Deputados no Brasil. Eu não vou estar mentindo. Não. E vou falar que elas são alvo de violência política de gênero todos os dias. E eu também não vou estar mentindo. Então, eu consigo argumentar de uma forma ou de outra. Mas qual que é a perspectiva que normalmente o ativista, e eu já falando um pouco das vocações e das profissões, qual que é a perspectiva que normalmente o ativista tem a tendência de adotar? Eu não posso desistir desse assunto. Esse é um assunto que é relevante o suficiente para dar sentido à minha atuação profissional, para que eu me dedique a ela. E ainda, e isso acontece no meu caso, eu não acho que o câncer de mama vai acabar no meu tempo de vida. E nem a violência contra as mulheres. E ainda assim, eu não desistiria desses assuntos por nada. Sim. Porque quando você vê que você consegue ter um impacto na vida de uma mulher, ou um impacto na causa, para falar de mudar alguém, isso em si dá sentido ao trabalho. E você se sente parte da solução. E isso em si vale a pena. Então, eu diria que a vocação do investidor social, do ativista social, é uma vocação que tem a ver com o exercício diário da esperança. Esperança significando não a certeza de que tudo que eu vou fazer vai dar certo, mas a certeza de que vale a pena. E que o exercício da esperança é o exercício de dar consequência às suas esperanças. E que isso vale a pena. É por isso que a gente precisa disso no Brasil, né? Sim. Porque, voltando, você falou, mudou pouco, mas mudou importantemente. Exatamente. Né? Muita gente, e eu não sabia, não conhecia o Instituto Avon, acho... Assim, eu fiquei à tarde, até falei pro Thiago, caramba, você não sabe a importância com quem nós vamos falar, que assunto maravilhoso para ser tratado, para bater um papo, né? Sim. Porque, inclusive, você pode falar, o Instituto Avon, ele tem... quais são as ações que o Instituto faz, tanto no quesito para a mulher no câncer de mama e da violência à mulher? Chico, a gente tem 4 pilares de atuação que a gente considera que são essenciais para endereçar esse problema sistêmico que é tanto a violência contra... Essa é a palavra. Sistêmico. E o câncer de mama. Todos esses são problemas sistêmicos, ou seja, eles têm diversos níveis de complexidade que precisam ser endereçados, precisam ser abordados simultaneamente. É como se fosse um iceberg. E como se acima da linha do iceberg tivessem os casos. A gente não fica sabendo de todos os casos, mas a gente fica sabendo de alguns. Ou porque eles nos interpelam porque acometeram alguém próximo de nós, ou porque foram tão trágicos que chegaram à imprensa como um fato midiático. Mas se você olhar abaixo dessa linha do iceberg, você tem o que a gente chama de padrões comportamentais, que são esses acontecimentos olhados para a população inteira e como eles se comportam ao longo do tempo. Eles vão se agravando, eles estão, na verdade, diminuindo. Como que as ocorrências estão se comportando? Se você olhar numa camada ainda mais profunda, estão as instituições e como elas funcionam para corroborar esse problema ou para mitigar esse problema. E quando eu falo de instituições, eu estou falando de todas, entendidas aí. As empresas, os entes públicos, as famílias, as escolas, todos eles juntos. E no nível mais básico de todos estão os modelos mentais, aquilo que a gente aprende a pensar, e depois eu vou fazer uma crítica sobre isso no final. Para você mudar, transformar, impactar um problema sistêmico, você tem que atuar em todos esses níveis. E é aí que eu insiro os pilares de atuação do Instituto Avon. Na questão dos modelos mentais, estão as campanhas de conscientização. Porque só tem um jeito de enfrentar um problema, olhando de frente para ele, entendendo que ele é um problema, do que se trata. E aí entra a comunicação. E a comunicação, ela passa tanto pelo esclarecimento do que é, por exemplo, o câncer de mama, quais são os fatores de risco, quais são os sinais, quais são os direitos da mulher nessa questão. O mesmo vale para a violência contra as mulheres, quais são os tipos de violência e o que fazer diante delas. Então, a gente trabalha com a produção de campanhas de conscientização. Quando eu falo nas instituições, eu estou falando de uma atuação em rede
Por exemplo, ao falar da violência contra as mulheres e meninas, eu preciso falar do sistema de justiça, mas também preciso falar do sistema de educação, do papel das famílias, do papel das comunidades. E é aí que a gente trabalha com advocacy, ou influência em políticas públicas. Porque qualquer solução inovadora que a gente consiga implementar como instituto, e aí eu me refiro a qualquer instituto e qualquer fundação, ela é só uma gota no oceano. Ora, o Bill Gates, que é fundador da Fundação Bill e Melinda Gates, que é a fundação mais rica do mundo, ele reconhece que a atuação dele é só uma gota no oceano. Ora, não preciso nem falar aonde está o nosso lugar na fila do pão, né? Então, qualquer solução. Por outro lado, nós, como Instituto, podemos testar soluções inovadoras e podemos produzir evidências a partir disso e tentar, por meio dessas evidências, mudar as políticas públicas e ganhar escala e sustentabilidade para soluções nas quais a gente acredita. Quando a gente olha para a questão, então, dos comportamentos e dos padrões de comportamentos na sociedade, eu estou olhando também para os projetos sociais e para o papel do espaço cívico mesmo. E é aí que o Instituto Avon entra fazendo investimentos em projetos propostos pela própria sociedade civil organizada que façam sentido para a causa. E, finalmente, tem o trabalho de pautar o debate público. E aí a gente trabalha com pesquisas, produção de evidências, para qualificar a nossa compreensão desses fenômenos e pautar também o debate público, para que todos possam tomar posição diante dessas questões. Que bom que você veio aqui, porque é mais um canal de comunicação, de transferência, né, de todos essa inteligência para cuidar desses assuntos. Eu acho. E vocês têm um hotline, alguma coisa assim? Temos. Você quer divulgar? Fica à vontade. Quero. Eu só vou pegar aqui o meu celular e já divulgo ao final um canal de ajuda à mulher em situação de violência e um canal de apoio e acolhimento para a mulher com câncer de mama, que é o Ligue Câncer. Entendi. Assim que eu pegar meu celular, eu faço isso, tá? Tá bom, legal. Porque... Pode falar. Pelo amor de Deus. Imagina, para você já tá... Não, porque é importante a gente passar para as pessoas. Eu imagino que vocês têm um call center para isso, certo? Sim. E aí... Vocês chegam aí lá para a linha de frente? Em alguns casos, sim. E a gente aumentou a nossa atuação, digamos, na linha de frente no contexto da pandemia. Caramba. Porque a pandemia teve esse efeito de emergência. Não, além de olhar para soluções de longo prazo, a gente precisa trazer apoio para a mulher de imediato, porque nas duas causas houve um agravamento das questões sociais. Vocês têm esse número? No caso do câncer de mama, até pela própria sobrecarga no sistema de saúde e a preocupação com a contenção da Covid, muitas mulheres deixaram de fazer os seus exames. A queda estimada é de algo em torno de 40% nos procedimentos relacionados a diagnóstico precoce. De um trabalho gigante, né? Isso. E o que acontece quando a mulher deixa de fazer os exames de rastreamento? Ela corre o risco de descobrir a doença só quando ela se torna palpável, ou seja, ela já está no estágio... Vai agravando, né? Exatamente, ela já está no estágio mais avançado. Eu, criança, assim, eu lembro de várias ações em relação ao câncer de mama, o próprio instituto, né? Isso, o laço rosa, né? Exato, aquela camiseta azul clara, azul escura. Sim, o câncer de mama no alvo da moda, o Instituto Avon participou dessas campanhas. De fato, daquela época em que os jornais não publicavam a palavra câncer e não publicavam a palavra mama, a gente evoluiu muito, né? Mas tem isso também, algumas pessoas, assim, elas têm medo de falar, né? Câncer, né? Elas falam a doença maldita, alguma coisa assim. Tem um trauma, né? A palavra traz um trauma, né?
E isso em nada ajuda o paciente a tomar consciência dos seus direitos e saber como acessá-los. Reparar, as mulheres brasileiras têm muitas leis que as protegem. No caso do câncer de mama, a lei dos 30 dias, a lei dos 60 dias. A lei dos 30 dias prescreve que, entre a suspeita e a confirmação do diagnóstico, não devem decorrer mais do que 30 dias. Ou seja, se uma mulher SUS dependente, que depende do SUS, né, tem uma suspeita, entre essa suspeita do câncer de mama e a realização da biópsia, dos exames para confirmar o diagnóstico, ela deve ter acesso a isso em menos de 30 dias, porque tempo é ouro, né, no tratamento do câncer de mama. Então, o SUS tem uma agilidade nesse ponto. O problema é que essa lei é mais descumprida do que cumprida. E por isso que eu estou citando, porque conhecer os seus direitos é o primeiro passo para você se apropriar do efeito emancipatório desses direitos, né? Mas é engraçado, porque a minha impressão mesmo, tá? Qual é a sua impressão, Thiago? Não, que o câncer de mama é, sim, uma doença complicada, porém, a comunicação, né, as mulheres, pelo menos as mulheres ao meu redor, tem isso muito claro, sabe? Poxa, eu tenho que fazer exames, eu tenho que fazer o exame de toque e tal. Então, assim, a minha impressão é que essa comunicação estava muito clara para as mulheres, né? Mas assim, Brasil, né? Você tem que pensar. Né? Assim, existe muito mais comunicação e conscientização que antes, isso é inegável. Sim. Mas ainda existe o fator medo, que tem a ver com os modelos mentais que eu comentei. Então, vamos falar um pouquinho dos modelos mentais que a gente precisa desafiar? Por exemplo, no câncer de mama, quem procura acha. Fica procurando não, você vai achar alguma coisa. Quem acha o problema, acha a chance de cura. Acha a cura. Então, é importante olhar de frente, sem medo, sem receio, para conseguir ter acesso à cura. No caso da violência contra as mulheres, alguns modelos mentais que a gente precisa desafiar. Um deles é quem cala consente. Essa má compreensão do que seja o consentimento, que faz parte da nossa socialização, nossa, homens e mulheres, está na raiz de muito estupro e de muito assédio. Nossa. Porque o homem, muitas vezes, não sabe, vai nesse quem cala consente e acaba invadindo espaços que não deveriam ser invadidos e a mulher muitas vezes não sabe dar clareza e a importância de dar clareza sobre o que ela quer e o que ela não quer. O limite. Então, consenso precisa ser consciente. Uma pessoa completamente dopada, alcoolizada, dormindo ou menor de idade, não pode, menor de 14 anos, não pode dar consentimento. Não tem consciência nenhuma, né, do seu ato ali. Você quer que eu coloque a internet? Ah, sim. Deixa eu falar do número da Ângela e deixa eu te contar quem é a Ângela. Conta pra nós, quem é a Ângela? A Ângela é uma mulher digital, virtual, que acolhe as mulheres em situação de violência. É lógico que na retaguarda ela tem várias amigas reais entre nós, mulheres do Instituto Avon e das psicólogas, das advogadas, das assistentes sociais que fazem a retaguarda da Ângela. Mas a Ângela é um canal de acesso que pode ser gravada como contato no WhatsApp das mulheres pelo número 11 944 94 24 15. 11 944 94 24 15. O que a mulher pode... A mulher nesse grava canal, esse o que ela número, pode ter como resposta? Ela grava esse número e se ela está numa situação de emergência, de risco, ou se ela desconfia que ela está vivendo uma relação abusiva, ela faz um contato. A Ângela faz algumas poucas perguntas de triagem para entender se ela precisa de um apoio imediato, se ela... Faz uma leitura do Faz momento. uma leitura do momento e, a partir do consentimento da mulher, se ela assim permitir, ela recebe o contato de uma assistente social que vai fazer um aprofundamento, uma leitura melhor da situação dela e, de acordo com as necessidades que ela tem, pode indicar, seja talvez um programa de apoio psicológico para mulher em situação de violência, ou encaminhamento para um dos serviços públicos disponíveis na região em que ela está, mapeados a partir do CEP dela,
ou pode inclusive oferecer uma corrida de Uber até essa delegacia ou até o hospital, se ela precisar de um apoio imediato, ou pode orientá-la a acessar alguns serviços sociais disponíveis para mulher em situação de violência. Repete o número aí, por favor, que eu vou anotar 11 aqui. Boa, obrigada pelo exemplo. 11 944 94 94 24 15. Por que é legal ter como um contato de WhatsApp? Imagina aquela mulher que não tem privacidade dentro de casa e que não pode ligar para explicar a situação, porque o autor da agressão talvez esteja no quarto ao lado, ou na mesma sala. Ou no mesmo ambiente. Ou no mesmo ambiente. Ela consegue ali acessar, digamos, com mais discrição, no momento oportuno. Eu ia até te perguntar, assim, claramente o intuito está perfeito, claríssimo, mas na concepção da ideia de criar a Ângela, se eu tivesse lá, talvez, eu iria perguntar assim, mas no momento desse, não seria melhor ter uma pessoa física, alguém assim, uma mulher real do que uma digital? Mas é que pelo WhatsApp ela consegue, né? Porque os ela pode rápidos, começar. Né, Chico? Para fazer a triagem, as perguntas são óbvias. É porque a mulher está emocionalmente ali numa situação muito fragilizada, né? Então. E só ela sabe. Ter a ideia de ligar para a polícia e falar: oi, eu queria uma pizza. Poucas, mas exatamente. Não é isso, mas calabresa. E a Ângela faz esse encaminhamento. Se ela está numa situação de morte iminente, né? Ela pode sim acionar a polícia. Sim. E já indicar, né, a localização da mulher. Ela pode mandar um socorro, o endereço e pronto. Não, de repente, e tecnicamente um WhatsApp que eu mostrei aqui, né? Tem um avatarzinho aqui pra ficar nem desconfie, né, cara? Exato. Nesses momentos tem que ser meio safa, né? Sim. Cara, eu fico imaginando, pra mim a violência em qualquer medida ela é ruim, né? Sim. E haja visto o nosso querido Will Smith aí, né? Mas é inacreditável, né? Eu tenho 2 filhas. Ah, sim. E a minha maior, não é luta, mas uma das coisas que eu mais carrego comigo é elas serem quem elas quiserem ser, número 1, e que elas tenham um faro, e eu tenho a maior preocupação de como eu as trato, para elas não acharem que isso é normal. Gritos e surras e blá, 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 sabe? Porque no final do dia... É essa referência que eu posso estar dando para elas. Exato. E por que é importante, assim, você tocou em 2 pontos fundamentais. Uma das principais atuações do homem pelo fim da violência contra mulheres e meninas é como pais, realmente, para ajudar o exemplo, né? O exemplo e a não banalização da violência, que é o que ele fala que ele não quer dar como exemplo, porque o que acontece muitas vezes? A violência contra as mulheres e meninas é banalizada. Sim. É assim que a vida é assim como sempre foi. Aconteceu também com as minhas avós e acontece comigo hoje. E aí a mulher vai abrindo mão de suas defesas e vai se submetendo gradativamente e por vezes até inadvertidamente a um relacionamento abusivo. Esse relacionamento abusivo vai aos poucos minando as defesas psicológicas da vítima. Ela passa a se ver isolada, ela passa a se ver indigna, ela passa a se ver como responsável por esse relacionamento abusivo. E aí, esse relacionamento abusivo vai escalando da violência psicológica para a violência física, para a violência sexual, para outras formas de violência. E aí a mulher tem dificuldade de sair, exatamente por causa do medo. E a psicológica para a física é rápida. A psicológica você não percebe. Quando você se dá por si... Exato. Ela habilita a física. Ela, de certa forma, ela precede e habilita a física. Porque a mulher começa a se ver tão isolada, como se ela estivesse num poço sozinha. Essa é a sensação, mais ou menos. Ela não consegue mais pedir ajuda. E aí que... às vezes as pessoas falam, mas por que ela não sai desse relacionamento abusivo? Que qualquer pessoa saudável, autônoma, olhando de fora, fala, eu sairia. Porque, exatamente, ela foi sendo, aos poucos,
desacreditada, passou a desacreditar de si mesma. Você sabe melhor, mas assim, autoestima, Sim. a vaidade, né? Sim. Ali você, eu acho que começa ali, né? Porque você não Exato. sai? Exatamente. Sei lá, é muita psicologia, mas assim, você começa pô, eu tô perdendo uma luta, eu tenho que ganhar, então eu vou ficar aqui até mudar essa pessoa. E se ela aí chegar nesse ponto de pensar em perder, tá bom pra caramba, porque muitas vezes ela nem chega nesse nível de será que eu estou perdendo alguma coisa? Porque é Exato. natural, passa a ser natural. E é o que você falou, da banalização, né? Dela achar que é normal, Ela acha que tomar uns tapinhas. muitas vezes que ele se arrependeu, que aquilo não vai acontecer nada. Porque a gente fala muito no ciclo da violência. E esse ciclo, ele começa com um relacionamento, muitas vezes, romântico, em que a mulher deposita uma série de expectativas. Tá carente, todos somos carentes E quem também. bate também tem o dom da sedução, né? Muitas vezes, Muitas sim. vezes. Aí tem aquele acúmulo de estresse e aí um evento violento. Aí depois o período que a gente chama de lua de mel, em que se pede desculpas. Foi um descontrole, isso nunca mais vai acontecer. Me desculpa, eu bebi. Aí responsabiliza a bebida, etc. Aí a mulher quer se entender com aquele parceiro, desculpa, só eu consigo entendê-lo. E vai trouxa, se entregando. porque... Ela pode se sentir culpada. Putz, eu acho que isso ele tá fazendo porque eu fiz alguma coisa. Exato. Eu fui comprar breja. O ponto é que nem, existe o fato, né, do cara também... bom, obviamente, além de covarde, ele é extremamente encantador, muitas das vezes, né? E para ludibriar mesmo, né? Até para virar o jogo, para falar que não foi eu que bati, você que mereceu apanhar, entendeu? Sabe aquela frase do Alexander Solzhenitsyn, que escreveu Arquipélago Gulag, né? Ele fala: se ao menos pudéssemos isolar as pessoas más e deixá-las longe de nós, mas a linha que separa o bem e o mal passa pelo coração de todas as pessoas. Então, quando a gente fala num autor de agressão mais do que um agressor, a gente está falando que ele foi um autor de agressão. Isso não quer dizer que ele é agressor 24 horas por dia, não quer dizer que esse é o único papel que ele desempenha na sociedade. Muitas vezes é uma pessoa que a vizinhança respeita, que os colegas de trabalho respeitam, mas que em casa, nos relacionamentos íntimos, pratica atos de violência. Então, por isso a importância né? do diálogo com todas as pessoas. Porque, repara, a violência contra as mulheres e meninas não é só um problema das mulheres e meninas, é um problema da sociedade inteira. Sim. Porque permeia todas as famílias, Violência permeia todas as lugar. empresas, permeia todas as instituições. Então, se ela diz respeito a todas as pessoas, consequentemente, têm um papel a desempenhar para superar esse problema. Claro. Todos estamos nesse barco. E me impressiona... Quem está fora, Exatamente. Me impressiona 19 anos isso tá em evidência, sabe? Sim. Violência... Ainda é uma questão. Não é impressionante, né? É isso que eu ia te perguntar, porque... como nós falamos aqui, nós evoluímos, há muita campanha, né, informação, aumentou ou permaneceu o mesmo o grau de violência, o percentual de violência? Vocês têm esses dados assim, nos últimos anos? A gente tem dados, mas você tocou num ponto que é uma fragilidade no Brasil. Embora seja previsto na Lei Maria da Penha a produção de dados consolidados para que a gente possa compreender esse fenômeno com clareza e entender melhor a eficácia ou ineficácia de intervenções, a verdade é que os dados são incompletos, inconsistentes, não passam no crivo, às vezes, do rigor científico. Então, a gente tem dados que são produzidos muitas vezes de forma esparsa e que... Para eu responder essa sua pergunta com absoluta clareza, eu teria que ter um conjunto de dados longitudinais, rigorosos, comparáveis. Eu não tenho isso com perfeição, mas os dados que a gente observa mostram que, por exemplo, durante a pandemia, houve um aumento dos casos de violência contra as mulheres. E, de qualquer forma, o Brasil é um país em que estima-se que uma mulher seja morta
por menosprezo à condição da mulher a cada 7 horas. Nossa. Então, um estupro a cada 1 7 minuto. Qualquer que seja o lado que você olha, as ocorrências são de tal forma recorrentes, prevalentes, comuns, que são inaceitáveis. A gente está num patamar inaceitável de sermos o 5º país que mais mata mulheres no mundo por menosprezo à condição da mulher. E agora tem um cyberataque também. Sim, muito importante você falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que a violência praticada no ambiente digital é menos nociva do que a violência praticada no ambiente real. E, na verdade, exposição não. maior ainda. Assim, exposição maior, exatamente, perenidade. E o efeito psíquico Exatamente. é grandioso. E principalmente porque ele atinge de forma mais específica a mulher jovem. Sim. E essa mulher jovem ainda está desenvolvendo Maturando, né? uma certa resiliência emocional, uma Nem noção sempre mais tá clara dos preparada. seus direitos. Não está preparada, não há o que prepare. E soma-se a isso essa maior exposição que você citou, de fato, uma Muito rápida. muito rápida, totalmente fora de controle. Então, por exemplo, você pode, em uma questão de horas, pegar uma foto, às vezes forjada, Sim. no deepfake de uma menina, e essa imagem é feita de propósito, muitas vezes para uma vingança de uma decepção emocional, e em fração... Muito rápido. Muito rápido. Muito rapidamente, essa foto forjada de uma menina em idade escolar está sendo vendida em sites pornográficos, sei lá, na Arábia Saudita. Não, e foi compartilhado em todos os WhatsApps. Isso, e nunca deixará de ser completamente retirada, porque Sim, não dá, uma né? vez Tá no celular de alguém. espalhada, está no celular de alguém, e ela não tem o direito ao esquecimento. Sim. Então, vamos imaginar que antigamente uma menina em idade escolar fosse vítima, vamos dizer, de uma perseguição, lá numa escola, numa cidade, só quem Só viveu ficava aquele ali, momento na ficou região. sabendo disso. É. Agora traz para esse ambiente em que as repercussões são ilimitadas, rápidas, em que não há Imediatas. direito ao esquecimento, digamos assim, e por aí você chega ao efeito nocivo desse tipo de violência no ambiente virtual, que traz consequências muito reais para a mulher, consequências na forma de isolamento social, desistência, inclusive, do trabalho ou dos estudos, depressão, ansiedade e até ideação suicida. Baixa autoestima, Exato. cai a vaidade, a mulher começa a se Exatamente. sentir... É isso aí. Muda o comportamento. Deixa eu É inacreditável. voltar O assunto é muito... um passo pro câncer de mama, uma curiosidade. Não, câncer de mama já passou, acho que. Mas ele é muito importante. Vai e Sim. volta. Há uma idade certa para a mulher começar a pensar, e outra. A jovem também pode ter problema de câncer de mama? Pode. A jovem pode, mas a Associação Brasileira de Mastologia recomenda que as mulheres com mais de 40 anos façam os seus exames de imagem. Procurem o ginecologista ou mastologista uma vez por ano, façam seus exames de imagem. Qual que é a vantagem do exame de imagem? Ele detecta sinais suspeitos antes que a doença evolua, antes que ela se O toque já é tardio, né? Exato, Mesmo que... ele já houve... quando o toque percebe algo que possa indicar um câncer de mama, já está há um tempo. Por isso que a imagem, Por isso a imagem propicia o que a gente chama de diagnóstico precoce. Entendi. E o diagnóstico precoce é essencial porque o câncer detectado em fase precoce tem mais de 90% de cura, 95% de cura. E esse percentual de probabilidade vai caindo à medida que o câncer vai evoluindo. O toque, ela percebe o quê? Um caroço? Existem diversos sinais que podem ser suspeitos e que recomendam que a mulher procure o mastologista. São eles, por exemplo, o próprio caroço, que é o sinal mais reconhecido pelas mulheres, é o próprio caroço. Mas uma pergunta antes disso. Você disse acima dos 40, né? Sim. Até os 40 o toque está valendo ou não? Vai... Olha, periodicamente aí. Estar
atenta à saúde da mama, o Instituto fala muito em estar atenta à saúde da mama. O toque, mas também olhar para ver se não há, sei lá, inversão do mamilo, abaulamento de uma região da mama, afundamento, saída de líquido. São vários os sinais que a mulher tem que estar atenta. É válido sim antes do 40, porque existem casos sim de câncer de mama, a mulher menor de 40 anos, que tem menos de 40 anos. Mas a doença é mais prevalente, os riscos aumentam com a idade, a partir dos 40. Então, mas se a mulher é jovem e, por exemplo, tem histórico familiar, ou mesmo viu alguma mudança nas mamas, seja na textura, seja nos mamilos, seja pela presença de um caroço, seja pela saída de líquido, vermelhidão, ela deve procurar um médico, mesmo sendo uma mulher jovem. E a título de curiosidade, os homens também têm câncer de mama, mas é muito raro, é menos de 1% dos casos, mas os homens podem ter câncer de mama. Puxa vida. Não, é raro, Também. raríssimo. Mas é porque às vezes o Instituto Avon, outro dia a gente ouviu uma bronca, com razão, de uma representante Avon que o marido dela teve câncer de mama e só foi detectado mais tardiamente porque ele não sabia que os homens são suscetíveis também, menos. E também fico pensando, para ele, psicologicamente, eu falo, como assim, né? Como porque assim? não tem essa Uma informação coisa para o rara. homem que tem isso, né? Exato. Assim, pô, Thiago... Não, eu acho que eu nunca ouvi. Você nunca tinha ouvido, né? Incrível. É possível, mas é Eu raríssimo. acho, O primeiro acho. fator de risco do câncer de mama é ser mulher, né? 99, alguma coisa dos casos. Mas você imagina, como que o cara vai detectar? Porque ele não precisa fazer Ele esse não- exame de não tá toque, ele não precisa atento fazer pra a isso. mastologia. É, Né? O exame de mastologia. Pô, fica difícil. Né? Aliás, os homens, vou deixar aqui meu recado para vocês Diga homens. aí. Alô, homens, cuidem da própria família. Não esperem a sua mulher ficar grávida para você ir pela primeira vez ao médico acompanhá-la no pré-natal. Por favor, cuidem da própria saúde. Porque os homens, gente... Fogem dos médicos. Não é, Chico. Eles não vão ao médico, talvez influenciados Eu tô muito nisso aí. por o que a gente chama a caixa dos homens, aquele estereótipo do homem que nunca pode adoecer. Eu que, sou portanto, o homem de ferro. de fé, nunca vou adoecer. O que acontece? Eles acabam nunca indo ao O médico. meu pai fez agora, dia 18, 89 anos. Oh, parabéns para ele. E nos últimos 3 anos a gente está cuidando, ele teve câncer de próstata. Tá bem cuidado, já está assim, bom. terminando Graças o a Deus. tratamento. Uhum. Mas para levar um homem que não pega resfriado, nunca pega nada na vida, com 80 e começamos o tratamento com 87, Não é tarefa 86. fácil. Imagina. Mas ele vai direitinho. Que Eu bom. que levo ele, bom. pego ele, levo. Que E bom. agora ele está tomando as injeções Sim. pós-radiografia, Sim. radiologia, né? Tem que tomar uma injeção e tal. E ele já tomou várias e ele fala para mim, pô, acho que não precisa tomar mais, né? Eu falei, não, pai, vamos lá, tem que tomar Vamos levar sim, o tratamento vamos levar até a sério isso conclusão. aí. Exatamente. Parabéns para ele e estimas melhores dele. Mas é isso, os homens, repara, o machismo que atrapalha as mulheres, atrapalha os homens também. Homens, Não, com e veja certeza. só, se bem que assim, a gente já é de uma geração com mais informação, a gente se cuida e tudo, mas você tendo um caso na sua família, né? Por exemplo, os meus filhos são mais jovens, já estão vendo, então isso já está assim, habituados a cuidar, né? A ver o pai cuidar Já liga o alerta, já né? liga o Já alerta, serve não de tem sinal de brincadeirinha, piadinha não, cuidar da sua vida. Exatamente. Não perca sua saúde com medo de Por piadinhas. idiotice. É verdade. Quem tem que cuidar da gente é a gente mesmo, desde sempre. Isso. Né? Sim, o autocuidado é extremamente importante. Mas mas eu acho que tá mudando. Eu olho o copo sempre meio cheio, assim. Sim, acho que é preciso. Mas você sabe o que acontece? A gente tem essa tendência de olhar muito para o local onde a gente está, né? Mas o Brasil é muito... Não podemos pegar o nosso mundo e... Achar que São Paulo é o Brasil, está inserido, mas... Exatamente. E aí é cultural, é educação, é informação, é tudo, né? Que a gente... Cultural, educação e às vezes barreiras de distância, inclusive, de acesso a um serviço de rastreamento mamográfico. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde preconiza que 70% das mulheres na faixa-alvo
sejam abarcadas por um serviço de rastreamento assintomático, é esse serviço de exame de imagens recorrente antes que algum sintoma apareça. Sim. No Brasil, na maioria dos casos, na maioria dos estados, esse alcance do rastreamento assintomático não supera os 15% de jeito nenhum. Em alguns estados é um dígito só. Daniela, o Instituto Avon, como você capta recursos? Só da própria Avon? Recebe doação? Como funciona? A Avon é a principal mantenedora do Instituto Avon, sem dúvida nenhuma. Mas hoje a gente tem um projeto que chama-se Fundo de Investimento Social Privado pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, que tem outros investidores. Estão lá conosco a Accor Hotéis, está lá conosco a própria Natura, a Ivino, outras empresas que quiseram investir na mulher. Que legal. Parabéns para todos eles. Curiosidade. Avon quer dizer nova ou nada a ver? Nada a ver, vou te contar uma história, embora a gente faça muitas vezes um trocadilho, né? A Avon nasceu, o fundador da Avon era fã do Shakespeare, que nasceu na cidade de Stratford-upon-Avon. E esse Avon veio dessa admiração pelo escritor. Entendi. Então não é nova. Pessoal, Avon não tem nada a ver com nova, ao contrário. Bom, Dani, tudo que é bom dura pouco. E fica aqui o nosso convite para você voltar, que esse assunto é muito bom, né? Eu curto demais quando a gente... Nós somos um canal de informação, é mais um canal... Aliás, desculpa, Thiago, vocês também, se eu não me engano, tem um canal do YouTube de mamas... Sim, temos um canal no YouTube do próprio Instituto Avon. E lá a gente divulga os nossos projetos, né? E, então, você tem conteúdo de câncer de mama, de violência contra as mulheres, webséries, apresentação de pesquisa, eventos. Vamos bastante coisa lá. Bastante. E nos nossos canais no Instagram também, Instituto Avon Oficial. Manas do Peito. Manas do Peito. Esse trocadilho, né? Manas de irmãs isso. Com mamas. Na verdade, é um programa que a gente criou para aproximar as mulheres que queiram discutir sobre o câncer de mama, para que nenhuma mulher se sinta sozinha ao passar por essa situação. Que bom. Uma pergunta. A Ângela atende homem também, não? Olha, pode, se você quiser informações para ajudar uma mulher do seu relacionamento, mas não, ela pode fornecer informações. Por exemplo, no lance do câncer de mama, não atende. Tá bom. Beleza, cara. Bom, Dani, mais uma vez, muito obrigado. Dura muito pouco, passa muito rápido. É um assunto muito quente que a gente particularmente adora. Fica aqui o convite, com certeza, para você voltar. Obrigada, Thiago. Obrigada, Chico. Obrigada por pautar os temas que interessam a mulher nesse mês da mulher. Fechamos com chave de ouro o mês de março, Chicão. Dani, obrigado por você vir aqui tão generosamente, cedeu seu tempo. Obrigada pelo Obrigado convite. mesmo. Um abraço. Uma pergunta, Chicão, precisamos dar um abraço para os nossos patrocinadores também. Bem lembrado, Thiago. Né? Pelo amor de Deus, né? Enquanto isso, eu acho aqui, você pode falar que a gente está pessoal, onde? Bom, vamos lá. Estamos no YouTube, no LinkedIn, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, o One Break Podcast. Siga, compartilha, dê o like. Essa entrevista da Dani vai estar lá. Com certeza, os sites, os canais de comunicação. A Ângela vai estar lá, com certeza, na nossa descrição também, para vocês seguirem, certo? Obrigada, Thiago. É isso, Thiago. Então, vamos lá. Para você, homem ou mulher, que queira mudar a sua vida, fazer uma grana extra. É isso aí. A Loja Santo Antônio. A Loja Santo Antônio é especializada em produtos do faça e venda, na área de confeitaria, festas e doces, distribuidoras dos chocolates Calibô, Cical e muito mais. É isso aí. Mais de 8 mil itens na loja virtual e mais de 30 mil itens na loja física, no site www.lojasantoantonio.com.br. Chocolate Calibô altamente recomendável. Muito bom. Muito bom. É isso aí, muito bom. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Com vocês aí, fica o nosso abraço, agradecimento para Dani mais uma vez. E é isso. Né, Vida que segue, moçada. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.